A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão. Graça e paz, como é que vocês estão? Muito prazer de mais uma vez nos encontrarmos. E agora começando um novo mês, uma nova jornada de reflexões na Palavra de Deus. Você que está chegando agora, você que vai chegar daqui a pouco, já vai curtindo, deixa o seu like aí, é muito importante para o engajamento, para a visibilidade da programação da TV Viva Promessa. Em cada programa que você assiste, deixa ali o seu joinha, que isso ajuda demais para a leitura que os algoritmos fazem na internet, tá bom? Dá tempo ainda de você compartilhar esse link, telefonar, ligar, chamar os amigos, toda a sua lista para participarmos juntos desta reflexão. Daqui a pouco eu volto com a reflexão Deus está falando. Você está ouvindo? Eu e a Rê, a gente decidiu separar um tempo da nossa vida, nos últimos anos, para frequentarmos o seminário. E não é fácil. Não é fácil você, com filhos, empresa, pastorado, inserir na sua rotina uma faculdade. Não é fácil. Mas nós tínhamos o sonho e a vontade de estudarmos teologia juntos. E aí nós fomos para os bancos da faculdade. E muita luta, muita correria, muito estudo. Você deve imaginar, se você está estudando, você tem que imaginar como é que isso se dá, como é que isso acontece. É um desafio diário. Eu lembro de muitas noites que eu e a Regina, por não termos outro horário, nós ficávamos a noite inteira, entrávamos à madrugada, fazendo trabalho, leituras, resumos, estudando para provas. E não foi apenas uma vez, mas várias vezes a gente olhou pela janela da sala e nós vimos o sol nascer. E aí era a conta de tomar um banho rápido, tomar um café rápido e sairmos para a faculdade. O nosso horário era bem puxado, a gente entrava às 7 da manhã e tínhamos aula até 10 para 1 da tarde. Isso de segunda a sexta. Então imagina, colocar por 4 anos esta rotina na nossa agenda diária. Não foi fácil. Mas teve uma vez, destas que a gente passou a noite acordado, que a gente saiu, fomos para o seminário. Quando a gente chegou ali, eu estava sentado, nós sentávamos sempre na primeira fileira da classe, e eu estou sentado ali ouvindo a exposição do professor. Eu sempre gostei de exposições bem feitas. Nunca reclamei de ouvir uma mensagem longa, uma palestra, desde que o conteúdo, a didática e toda a dinâmica do preletor nos acrescente, nos edifique e traga ensinamento para a gente. Eu sempre fui um apreciador disso. Gosto de sentar e beber informação, mensagem, conteúdo de qualidade. E eu estou lá nessa aula, uma aula muito boa, mas a gente passou a noite em claro. E aí eu estou lá assistindo, de repente, eu senti aqui do lado uma cotovelada da Regina. Por quê? Eu estava olhando para o professor, eu estava de olho aberto, prestando atenção na aula, mas eu comecei a roncar. E isso mesmo, eu com o olho aberto, acordado, olhando para ele, mas eu roncava. Era alguma coisa ridícula do tipo... Imaginou a cena? Aí a Regina me deu essa cotovelada e ela falou: Edmilson, que vergonha,
Você está dormindo. Aí eu me ajeitei na cadeira, dei aquela esfregada nos olhos e me esforcei e bravamente assisti a aula. Eu diria para você que muitos de nós estamos exatamente assim. Muita gente nesse tempo, por conta de cansaço, por conta de fadiga física, cansaço espiritual, doenças emocionais na alma, porque já perderam as suas esperanças. As pessoas estão insensíveis, elas parecem acordadas, mas elas já não estão ouvindo mensagens fundamentais e importantíssimas para as suas vidas. E aí, para a gente refletir hoje, eu quero lembrar com você da pergunta que me foi feita uma vez por uma senhora, 70 anos de idade, o nome dela é Dona Oneide. Eu e a Rê, nós passamos estudo bíblico para essa senhora durante 2 anos. Durante 2 anos, nós passamos semanalmente estudo bíblico para ela. Ela já tinha aceitado Jesus, ela já estava firme com a gente, mas teve um dia, num dos estudos, que ela me fez uma pergunta. E eu, sempre que passo estudo bíblico, eu tenho o hábito, se a pessoa me faz uma pergunta e se eu sei que naquele momento eu tenho capacidade de responder, porque não é sempre que a gente consegue responder uma pergunta surpresa, mas se eu tiver condições de responder, eu paro o estudo e respondo com todo carinho, com toda atenção, com detalhamento para tirar a dúvida da pessoa. Porque nada como você ensinar quando a pessoa está com vontade de aprender. E a pergunta feita é porque a pessoa tem vontade de aprender. O mais legal, a pergunta da Dona Oneide foi uma pergunta honesta, não foi pergunta teste. Porque pergunta teste eu não gosto. Tem gente que vem fazer perguntas para nós, mas são perguntas para testar se a gente tem conhecimento, qual é o tipo de resposta que a gente vai dar, para saber a nossa opinião, porque, na verdade, a pessoa já tem uma resposta feita e a convicção dela. Ela quer simplesmente o debate, uma polêmica, alguma coisa do tipo. Destas eu fujo, destas eu me abstenho porque não me interessa. Eu acho que meu tempo, o seu tempo, o nosso tempo deve ser gasto e usado e investido na edificação. E era o caso. A pergunta que ela me fez era uma pergunta da alma, do coração, era uma sede que ela tinha. A pergunta dela foi a seguinte: Pastor Ed, como você me apresentaria Deus? É uma pergunta um tanto quanto complicada, não é uma pergunta fácil. E aí, diante da pergunta dela, eu parei o estudo e falei: ok, irmã Neide, vamos à sua pergunta. E eu me socorri no Salmo 19. E eu li do verso 1 ao verso 6, o Salmo 19, que eu vou ler para você agora. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. Dia a dia profere discurso, e noite a noite mostra conhecimento. Não há discurso nem linguagem onde sua voz não seja ouvida. Sua linha vai por toda a terra e as suas palavras ao fim do mundo. Neles ele pôs um tabernáculo para o sol, que é como um noivo vindo de sua câmara e regozija como um homem forte para correr uma corrida. Sua saída é desde o fim do céu e seu circuito até os fins dele, e não há nada escondido de seu calor. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra foi lida, esse salmo precioso, inspirado, que nos serve, Senhor, de alimento diário, que nos serve de instrução e ensino para a nossa caminhada. Eu peço em nome de Jesus, fala conosco, Pai, fala conosco. Eu sei que muitos aqui neste momento estão ouvindo, que seja a Tua voz, que a Tua palavra seja para a gente, Senhor, o Teu falar, que seja essa voz de amor, de poder, essa voz preciosa para a nossa esperança, para a nossa vida. Fica conosco, em nome de Jesus.
Eu disse a ela, quando eu li esses primeiros 6 versos do Salmo 19, que Deus, ele tem uma natureza missionária e que esta natureza fala, essa natureza nos inspira, essa natureza comunica. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra o trabalho das suas mãos. São belezas que nos deixam de queixo caído, de boca aberta, arregalam os nossos olhos quando a gente está diante do mar, diante de uma grande floresta, diante de uma natureza exuberante como é a natureza que Deus nos deixou, da qual nós somos participantes e herdeiros e somos cuidadores dessa natureza. Então, o Salmo 19, ele vem nessa linha, ele vai falando dia a dia, noite a noite, o conhecimento, as palavras estão ali, ou seja, existe uma caminhada, uma jornada, existem descobertas diárias que a gente tem nesse relacionamento com a obra que Deus criou. E aí vem, não há discurso nem linguagem, onde sua voz não seja ouvida. Ou seja, a voz de Deus, ela acontece sem palavras, no silêncio de Deus, no silêncio da sua voz, através do pássaro, do vento, das ondas, da tempestade, através de tudo, a gente percebe, a gente sente essa presença do Criador na obra que Ele criou, no seu design inteligente. Aí continua as comparações que o poeta faz, que é como um noivo vindo de sua câmara e regozija como um homem forte para correr uma corrida. Quando fala aqui de noivo vindo da sua câmara, a comparação do poeta bíblico, do poeta hebreu aqui nesse salmo, é justamente da primeira noite de núpcias. Olha a comparação que ele faz, a primeira noite de núpcias do noivo, quando ele sai da sua câmara e ele quer correr por toda a terra, de tão feliz que ele está. Imagine alguém que namorou 1 ano, namorou 7 anos, 10 anos e manteve-se puro para o seu casamento. Quando chega a lua de mel, é um momento mágico de descobertas, de bênçãos, debaixo da aliança de Deus. E aí a comparação é essa, dessa natureza missionária. No versículo 4, fala que a sua linha vai por toda a terra. Em algumas traduções, fala da palavra de Deus que vai por toda a terra, mas aqui a tradução já coloca o sentido da palavra hebraica, sua linha. A ideia é da linha do pedreiro, ou seja, a linha do pedreiro que demarca o terreno, marca os limites, marca toda a extensão. O texto está dizendo que Deus, ele tem toda a terra sob o seu domínio e o seu controle, e que tudo isso foi planejado, não é obra do acaso. Esta é a natureza missionária. E aí eu falei para ela, depois de eu ler esses 6 versos, eu disse, irmã Neide, esses 6 versos mostram essa natureza missionária que nos envolve e que nos cerca. Mas, se a senhora deseja um relacionamento profundo com Deus, só tem um caminho. A senhora vai precisar mergulhar na palavra. Não existe outra forma. E é esta forma que o poeta orienta quando continua o seu texto até o versículo 11, que eu vou ler para você. Olha como continua. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é certo, tornando sábios os simples. Os estatutos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, durará para sempre. Os julgamentos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejados são eles do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e também mais doces do que o mel e o favo. Além disso, por eles é o teu servo advertido, e em guardá-los a grande recompensa. Quando eu li esse trecho do Salmo para ela, ela estava emocionada, ela chorava de perceber a riqueza dessa poesia.
A natureza missionária está aí para todo mundo. Mas se eu quero intimidade, se eu quero crescer no conhecimento, para ser apresentado a esse Deus dia a dia, porque Ele é eterno, não tem como fazer uma apresentação única, ponto final, acabou. Não. A apresentação, nós teremos uma eternidade para passar com Ele, para ir conhecendo de uma forma inesgotável das suas maravilhas, do seu amor e do seu poder. E a forma, o canal que nós temos na poesia bíblica e em todas as verdades harmoniosas da Bíblia é através da sua palavra. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. É isso que o salmista vai passando aqui no Salmo 19 para a gente. Existe um detalhe aqui no original que é muito interessante. De 1 a 6, todas as vezes que o nome Deus aparece, a palavra usada no original hebraico é a palavra El, que significa Deus. Mas é muito interessante que do versículo 7 para frente, quando começa a falar da lei do Senhor, todas as vezes que aparece Deus e Senhor, a palavra no hebraico é Yavé, ou seja, Yavé no hebraico são 4 consoantes impronunciáveis. Quando a gente fala Yavé, Jeová, é uma tentativa de se aproximar dessas 4 consoantes, porque a expressão, a forma de falar, o fonema se perdeu na história. Porque os judeus, por temor, tremor, piedade, eles não ousavam pronunciar este nome. Tanto é que essas 4 consoantes, elas ficaram conhecidas nos compêndios de estudos bíblicos e teológicos como o tetragrama sagrado. Então, o judeu, os copistas, os escribas, os escritores, os autores do texto bíblico, sempre que eles chegavam na palavra Yavé, substituíam por Senhor, por Adonai, porque nem escrever eles queriam. Portanto, a pronúncia ficou lá atrás e nós não sabemos qual a pronúncia correta. Portanto, a gente fala Yavé, a gente fala Jeová para se aproximar desse texto. Isso é significativo. É significativo porque quando o salmista está falando de uma natureza missionária, ele usa El, Deus. Deus é dono dessa natureza. Deus é o criador da natureza. Mas quando vai falar sobre relacionamento, a partir do versículo 7, ele usa Yavé. Yavé é o governante absoluto, é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o Todo-Poderoso. É com ele que a gente se relaciona. E ele deixa a palavra dele, deixa os mandamentos dele, a aliança dele, os pactos com ele, para que a gente ande por esses caminhos. Mas qual é a barreira que existe para que a gente possa experimentar, vivenciar todas as bênçãos de uma natureza missionária e de um Deus que se revela na sua palavra? Os versículos 12 e 13 mostram para a gente. Os versículos 12 e 13 dizem assim: quem pode entender os seus erros? Purifica-me tu das falhas secretas. Retém teu servo também dos pecados presunçosos, que eles não tenham domínio sobre mim. Então serei reto e serei inocente da grande transgressão. Aqui nesses 2 versos, no 12 e no 13, o salmista, ele admite 2 situações que complicam para a gente ouvir um Deus que está falando. Porque Deus está falando. Você está ouvindo? Ele diz que o que impede esse ouvir são os próprios erros. Olha o 12. Quem pode entender os seus erros? Quantos erros eu cometo e você comete? Quantos erros estúpidos, erros que a gente coloca a mão na cabeça, no coração, e a gente fala, como eu pude ser tão inconsequente e causar um dano tão grande a pessoas que eu amo, a pessoas que eu deveria respeitar, a mim mesmo. Então ele fala de erros que a gente nem conhece. Quem pode entender esses erros?
No 13, ele fala: protege o teu servo dos pecados presunçosos. Essa palavra presunçosos, ele está falando de pecados orgulhosos, pecados que a soberba faz com que a gente caia nesses pecados. E justamente, como diz em outra parte da Bíblia, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E são estes pecados que nos distanciam de ouvir, de ter sensibilidade na alma para compreender a voz de Deus e o falar de Deus. Porque Deus está falando. Você está ouvindo? Como é que esse salmo fecha? Esse salmo fecha aqui no versículo 14. E no versículo 14, a gente tem uma virada no coração do poeta, do salmista. Ele admite que ele tem erros, são erros que ele não compreende, que ele tem pecados presunçosos que o atrapalham e o derrubam e fazem com que ele não consiga ouvir esse Deus que fala sem palavras, que fala através da palavra. Ele admite tudo isso. E aí ele fecha o salmo da forma mais linda que ele poderia fechar. Ele diz assim, desculpa, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis à tua vista, ó Senhor, minha força e meu Redentor. Ele se coloca, ele confessa e ele pede: Senhor, que os meus pensamentos, as minhas meditações, as minhas reflexões, as sentenças que eu produzo, a combinação de verbos, de adjetivos, de narrativas, de frases, de palavras, que as sentenças, que as palavras que saem da minha boca te glorifiquem em resposta a tudo que tu tens revelado a mim. Ou seja, então através da palavra eu posso me aprofundar, me relacionar e ouvir o que Deus está falando para a minha vida, as orientações que Ele está dando para a minha vida e para a minha caminhada. Através da palavra, através dos mandamentos, através de todas as promessas, eu e você podemos ter uma caminhada segura, nós podemos caminhar sabendo que não estamos sós. A ideia do Salmo 19, para mim, é que ele mostra uma fé inteligente, uma fé viva. A nossa fé, a fé de todo cristão, não é uma fé no nada, não é uma fé num grande vazio, não. Quando ele começa de 1-6 falando de uma natureza missionária, ele está dizendo: Deus está presente. O Deus que criou o universo não se ausentou, Ele está com a gente. E para que a gente consiga se aprofundar e vivermos e crescermos nesse Deus, Ele deixa a palavra dEle, os mandamentos dEle. Ou seja, Deus está falando. Você está ouvindo. Eu termino contando uma experiência para você que eu tive, muito simples. Uma vez, eu estava muito gripado, mas muito gripado. E aí, eu prostrado numa cama em casa, eu liguei para um médico amigo. Esse médico amigo me conhece. Esse médico amigo sabe das minhas debilidades físicas, de saúde. Ele conhece o meu histórico. E aí eu contei para ele o que eu estava sentindo, quais eram os sintomas. E ele falou: Ed, tranquilo, o que você precisa fazer é isso, isso e isso. Você vai precisar tomar este e este remédio. E olha, tal remédio aqui precisa de receita. Vai em tal farmácia que eu vou enviar a receita para lá. É só você chegar lá, dar seu nome, pede o remédio e está tudo certo. Aí ele desligou e eu desliguei. Bom, dito isso para você, deixa eu te colocar algumas situações que são desencadeadas depois de um telefonema desse. Primeira coisa, estou doente. Liguei para o médico. O médico me atendeu. Eu poderia ficar feliz. Vamos dar mais um passinho. Eu liguei para o médico. Eu contei o meu problema. Ele me deu um diagnóstico. Ele me receitou alguns remédios. Eu poderia ficar feliz. Poxa, eu fui atendido
Ele compreendeu a minha dor e Ele me deu remédios. Ele me deu uma receita feliz. Eu poderia dar um passo além e ainda chegar à seguinte conclusão: caramba, eu liguei para o médico me atendeu, ele ouviu todo o meu lamento e as minhas dores, identificou o problema, deu remédios, deu receita, deu endereço onde eu devo ir, sem que eu visse esse cara, só com um telefonema. Eu não estou vendo ele, eu ouvi a voz dele, ele falou comigo e agora eu tenho a solução. Cara, isso é fé, porque eu não estou vendo o médico, mas eu estou falando com ele, ele está me ouvindo e ele está falando o que eu preciso fazer. Eu estou feliz, cara. Eu posso andar um pouquinho mais com você. Eu pego o meu carro, vou até a farmácia, chego na farmácia, olha, eu preciso dessa lista de remédios, mas tem um que tem uma receita aí no meu nome, que um médico mandou para cá. Ah, qual o seu nome? Tal. Tem sim, seu Edmilson, tá aqui, o remédio é esse. Cara, eu podia ficar muito feliz. Caramba, eu cheguei na farmácia, a farmácia que ele indicou, o remédio tá lá, tá tudo certo. Bom, eu posso ficar mais feliz ainda, eu vou até o caixa, eu pego esses remédios, eu pago, eu levo para casa, eu chego em casa e falo, caramba, eu falei com o médico, eu não vi o médico, ele me ouviu, eu fui lá, estava tudo lá, eu comprei, está aqui o remédio. Deixa eu te dizer, tudo isso é lindo e tudo isso pode me fazer feliz, mas isso ainda não me cura. Enquanto eu não abrir cada remédio, enquanto eu não tomar cada remédio, enquanto eu não seguir a prescrição médica, enquanto eu não fizer as coisas do jeitinho que o médico falou, a solução não vem. Eu chego lá na farmácia, a farmácia tem uma infinidade, milhares de remédios. Eu poderia falar para o farmacêutico, o meu problema é esse, o que você tem aí para mim? Eu tenho 30 opções aqui, qual você quer? Não. A ideia é, você precisa, Edmilson, para o seu quadro, para o seu estado de saúde, para o perfil da sua saúde, da sua condição física que eu conheço, para sua situação específica é este remédio. Portanto, enquanto eu não fizer uso e seguir as orientações, o quadro vai continuar o mesmo ou piorando. E essa piora pode me levar à morte se eu negligenciar o que o médico falou. O Salmo 19 é exatamente isso. Ele é lindo. Pode ser que você esteja achando ele agora lindo. Pode ser que você tenha percebido coisas que você ainda não tinha percebido neste Salmo. Mas para que as palavras do meu coração e o meditar dos meus pensamentos agradem a Deus, eu preciso fazer o que o salmista propõe. Eu preciso respeitar a obra criada. E eu preciso me relacionar com a palavra herdada, a palavra revelada, a palavra que foi deixada para mim e para você. Por quê? Porque Deus está falando através da sua palavra e você está ouvindo. Ou você vai continuar relaxando com todas as bênçãos que Deus dá à sua volta. Ou você vai continuar achando linda a palavra, mas não praticando, não seguindo, não honrando, não obedecendo, sendo infiel à aliança. E ainda dizendo, Deus não fala comigo, Deus não me orienta, Deus não me capacita. Agora experimenta ser fiel à aliança. Experimenta para ver como, sem palavras, Deus vai falar com você, vai falar no seu coração, na sua alma, na sua casa, na sua vida, na sua família. Que Deus te guarde e que sim, a exemplo do salmista, o meditar dos meus pensamentos, o sentir do meu coração, possa a cada dia agradar a esse Deus que a cada momento fala comigo e fala com você. Que Deus te abençoe. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o
até que em mim se ache só a ti, e então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Amém. A gente vai orar agora. Se você ainda não colocou o seu pedido de oração, coloca aí nos comentários, dá tempo ainda, tá bom? E não esquece de multiplicar essa live, compartilhar, deixa o seu like aí que é muito importante. E depois da oração eu tenho aquele convite para fazer para você sobre o lançamento do meu novo livro que está aqui na minha mão, eu já vou te mostrar, tá bom? Fecha os olhos aí e ora comigo. Santo Deus, Pai eterno, Pai poderoso que estás nos céus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Eu te agradeço, Pai, porque Tu sempre fala com cada um de nós. Tu continuas falando. A pergunta é se cada um de nós, como ovelha, como filhos, se nós estamos ouvindo a Tua palavra, se nós estamos dando atenção à Tua palavra.
Fala conosco, Pai, e nos dê humildade e resignação para ouvirmos, para aceitarmos, para obedecermos, mesmo quando a Tua fala for contra os desejos caprichosos do nosso coração. Mas que o nosso coração se alinhe, Senhor, com os Teus planos e a Tua vontade para a nossa caminhada. Guarda os Teus filhos, guarda Teu povo, guarda cada família. Continua conosco, em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém? Gente, o livro é esse, O Reino das Aparências. O livro está na minha mão, chegou. E, enfim, neste sábado, dia 4, às 10 horas da noite, é a live de lançamento. E eu espero você. Avisa a sua turma, o seu pessoal, os seus amigos, para vir participar. A gente vai estar com preço especial, promocional, no dia do lançamento, no dia da live. Então vem com a gente, 10 horas da noite, aonde? A transmissão será no canal Sedimentos, que é o meu canal. Já se inscreve lá, ativa o sininho para você não esquecer, que daí o teu celular vai te avisar quando a nossa live já estiver no ar, tá bom? Então é sábado agora, a gente se encontra 10 horas da noite. Deus te abençoe, abração. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Ageu Bente, sou superintendente da Convenção Baixo Amazonas e eu sou um amigo da missão e quero fazer um convite especial para você também participar, colaborando e nos ajudando nessa grande missão. Seja um amigo da missão.